Olá, amigos e amigas da página Lindomar Gomes e também do canal no YouTube com o mesmo nome, Lindomar Gomes. Hoje, comigo nesse bate-papo constante, já falei para vocês, tanto a página no Facebook quanto Instagram e no YouTube é para a gente discutir sobre educação, direitos, cidadania e política. Tenho o prazer de receber hoje e compartilho com vocês Rodrigo Costa para discutir sobre a política para o idoso. Vamos misturar aqui cidadania, educação, direitos e também política. Claro. Rodrigo, seja bem-vindo, um abraço para você. Muito obrigado, Lindomar. É uma satisfação estar com você aqui no seu canal, tão acompanhado. Realmente é uma satisfação poder falar com você aqui e falar principalmente do que a gente muito gosta de falar, que é da política do idoso. Então estamos abertos para dialogar um pouco mais sobre isso. Legal, Rodrigo. Se aparecer um sonzinho de helicóptero aí, porque conosco assim é aqui, é no melhor das intenções. Rodrigo, fala a sua formação para a nossa turma, hein? Bom, sou formado em Educação Física em 2004 e depois fiz uma especialização em Gerontologia Social. Então você tem esse trabalho, você já tem esse trabalho, nós hoje já participamos várias vezes. Muitas vezes. Nós temos uma história juntos nessa luta pela efetivação, pela conscientização, pela promoção do direito da pessoa idosa. Trabalhamos aí 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, deu uma paradinha, retomamos o ano passado, fizemos alguma coisa esse ano nesse trabalho da promoção e da conscientização do direito do idoso, do estatuto do idoso, da política municipal, alguma coisa na região metropolitana de Belo Horizonte e também orientação principalmente na questão previdenciária. Sim, trabalhamos muito. Rodrigo, então vamos lá, para a gente começar aqui, o que é essa política do idoso? O que é isso? Primeiro, Lindomar, a gente tem que entender o seguinte, que é uma questão histórica, né? Existe uma situação histórica da política do idoso, ela está na Constituição de 88, né, prevista no artigo 230, que fala um pouco sobre a questão dos direitos de benefícios, né, tratados na questão do idoso, e depois disso, em 94, cria-se a Política Nacional do Idoso. Né? Então, a história começou ali, quando foi criada a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, que faz então com que essa política seja estabelecida no Brasil, né? Trazendo para o idoso mais garantia de direito. Né? Então, esse idoso passa a ter essa política como um caminho a ser percorrido. Né? E isso cabia aos municípios também, né, e ao próprio Estado brasileiro tentar criar algo que fosse mais consolidado, ou seja, fosse uma síntese do que a Política Nacional do Idoso trazia. Então, em 2003, aí já pula para 2003, foi então a Lei 10.741, conhecido como o Estatuto do Idoso. Ela surge, né, fazendo um consolidado do que estava na Política Nacional, né, garantindo outros direitos que ainda não estavam estabelecidos lá na Política Nacional. Essa política, o Estatuto do Idoso, em 2017, ela completou 15 anos, correto? Correto. Estou errado, não? Tá certo. 15 anos, e ela é uma política jovem, né, para pessoas idosas. Né? Legal, gostei. Política jovem para pessoas idosas. Até porque, Rodrigo, o Brasil está envelhecendo, não está? Sim, os dados são alarmantes. Tem dados aí? Tem alguma dados, coisa? O que nós temos aí? Hoje, na verdade, a política, a gente tem que falar que o idoso, o avanço da questão da idade cronológica, né, da demografia, o idoso tem aumentado em passos largos o número de idosos no Brasil. Né? Perante a política nacional e pelo Estatuto do idoso no Brasil tem 60 anos ou mais. Então, o marco de idade do idoso é de 60 anos para cima. Esse é o marco no Brasil. 59 anos e 11 meses não é considerado idoso no Brasil. Apesar, né, Lindomar, que as políticas elas devem compreender essas idades que se aproximam dos 60 anos, porque o processo de envelhecimento é um processo. Quer dizer, até quando nós nascemos,
nós já começamos a envelhecer. Mas esse processo na faixa de 50 a 60 anos, as políticas públicas elas começam a ter uma atuação mais forte, exatamente para fazer com que essa pessoa que vai chegar aos 60 anos já, ela tenha uma preparação para chegar nesse momento e conhecer os seus direitos, né? Saber que existe um estatuto. Rodrigo, muita gente fala assim, porque quando a gente é mais jovem, quando a gente não tem necessidade de usufruir, de exercer determinados direitos, a gente às vezes despreza, naturaliza, e às vezes, eu já vi em muitos momentos a gente falar assim, o que essa pessoa, esse velho quer, essa velha quer, essa pessoa. Só que a gente tem que ter uma noção, a gente tem que passar a ter uma racionalização de todo o nosso processo de vida. Porque quando a pessoa atinge determinada idade, ela não tem mais a força física, não tem mais o vigor, não tem mais a saúde. Então ela vai precisar de determinadas políticas para o exercício ou continuar o seu pleno exercício de cidadania. Exatamente. E ter a sua vida com qualidade. O Estatuto do Idoso e essa política para o idoso, porque a gente tem que quebrar esses tabus. Quando a gente vai falar de política, as pessoas, não vou discutir política, não é? Gente, política, como eu sempre falei, política é uma coisa sagrada, é uma coisa importante, é fundamental. A gente só melhora a vida das pessoas se for por política. E o idoso tem uma política, que é essa diretriz que é dada principalmente pelo Estatuto do Idoso, né, Rodrigo? Rodrigo, complemento. Eu ainda não te respondi com relação aos dados do Brasil. Do Brasil. Isso. E do município de Contagem, inclusive. Nós temos hoje no Brasil, segundo os dados do IBGE, atualizados, e também dentro do DataSUS, que é os dados do SUS, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 30 milhões de idosos. Isso corresponde aí a aproximadamente 14,5%. Quase 15%. Quase 15% da população brasileira. Só que se você pensa em brasileira, só que em 2010 nós tínhamos uma população que correspondia a 10%. Ou seja 50%. Isso. Então nós aumentamos em 8 anos. Um número muito substancial, quase 8 milhões ou mais de pessoas idosas. É um número muito alto. E esse crescimento ele vai continuar. Segundo os dados do próprio IBGE, chegar em 2025, a ONU, na verdade, ela estabelece que em 2025 o Brasil será a 6ª maior população de idosos no mundo. 2025. Nós estamos daqui a 7 anos. Nós seremos a 6ª maior população. Menos de 7, né? Menos de 7. Só que tem um detalhe. O problema é que, só para contextualizar, a questão dos países europeus, países, que é considerado país velho. Países velhos de primeiro mundo. Só que a gente já tem essa fala já há muito tempo, que eles levaram 100 anos para envelhecer. Então eles tiveram um processo de envelhecimento que levou 100 anos para envelhecer. Já o Brasil não. O Brasil está envelhecendo a passos largos, ou seja, com uma velocidade muito constante, tá certo? E isso traz um despreparo ainda, um desconhecimento sobre a política que tem que ser estabelecida. Um minuto, Rodrigo. O despreparo, ele vem tanto do gestor quanto do cidadão e da cidadã, né? Com certeza. Do gestor porque não preparou políticas para aquilo, e o cidadão porque não está preparado para reconhecer esse direito. E agora, mas eu tenho essa visão, porque eu acredito que o gestor, quando a gente fala gestor no âmbito da política, ele precisa de estabelecer a ideia de que para as pessoas terem conhecimento sobre a política do idoso, precisa de se informar, precisa de criar espaços para isso, precisa de ter espaços de discussão. Então isso é extremamente importante. Que aí afeta o cidadão e a cidadã do desconhecimento, pode alegar. Exato. Então eu acho que a forma como isso tem que ser colocada, com emissão de jornais, com emissão de informações, isso aqui que a gente está fazendo, né? Isso é extremamente importante para que o cidadão que ainda que desconhece que vai envelhecer, ele conheça os seus direitos. Isso está no nosso cotidiano. Eu vejo diariamente, conversando com algumas pessoas, como as pessoas elas não sabem do seu direito. Elas não sabem. É o desconhecimento total. Então a gente precisa de garantir essas informações. Rodrigo, nós já estamos caminhando aqui para fechar. Foi um bate-papo legal, mas eu queria um compromisso seu. Tá. Eu queria um compromisso a gente voltar aqui. Eu não sei se você consegue. Porque o Rodrigo não falou, mas ele é professor da rede estadual, e o Rodrigo também tem uma atuação muito grande na área do esporte. Ele inclusive é presidente, sou diretor de uma Federação Estadual
é de hóquei. De né? hóquei sobre De patins. hóquei. Então o Rodrigo tem um tempo curtíssimo. E Rodrigo, eu queria que você fizesse um compromisso. Se a gente conseguir fazer esse bate-papo semanal aqui, bacana. Ótimo. Se não conseguir, pelo menos a cada 15 dias, eu queria que você se comprometesse com os nossos web espectadores para a gente conversar aqui um pouquinho mais. Tem inclusive um enfermeiro da minha cidade natal, que é Brasilândia de Minas, que é o enfermeiro Oséias, que ele quer participar conosco. Legal. A gente vem com esse complemento da área jurídica, do marco legal, dessa prática, e ele quer entrar mais nessa questão da discussão do cuidador do idoso, afinal de contas ele é enfermeiro, do cuidador do idoso, dicas para esse cuidador ou dicas para as famílias ao escolher um cuidador. Isso está crescendo. Isso está crescendo muito. É uma profissão, né? Apesar que essa profissão ainda não está legalizada. Não está legalizada. Não está legalizada. Tem um processo em trâmite, Um projeto de lei em trâmite para que legalize essa profissão. Porque nós temos, como nós estamos falando, um país que envelhece a passos largos, a gente precisa imediatamente iniciar essas políticas, né, de formação das famílias, porque em geral quem cuida do idoso é um familiar, mulher. Não vamos falar mais, vamos ficar por aqui. Esse tema não esgota. Mas, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Rodrigo Costa. Uma satisfação. Convidadíssimo sempre aqui, viu? Tranquilo. Cadê um abraço pro pessoal aí? Então tá, vou mandar um abraço, agradecer a todos aí que estão nos assistindo, por terem mandado esse tempo, na verdade. E a gente quer poder falar mais, né? Então, se tiver comentários aí, não sei como é que funciona. Vai te chamar aí. Pode xingar também. Pode xingar. Se a gente errou alguma coisa, a gente pede desculpa, porque às vezes a gente fala algum número, mas é importante que a gente possa realmente abrir esse espaço de discussão. Eu acho que falar do município de Contagem, nós não conseguimos ainda falar, mas tem muita coisa sobre o município de Contagem. Metropolitana, Minas Gerais, Brasil e o geral. Legal? É uma satisfação e realmente é um prazer poder falar aqui com você. Lindomar Gomes. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todas e a todos vocês. Observaram? Vocês viram daí? Olha, não tem como. Todos os assuntos acabam misturando. Educação, direito, cidadania, política. Não tem como fugir. Esse é o nosso espaço para essa discussão constante. Gostou? Compartilhe esse vídeo, curta, compartilhe, divulgue para os amigos. Divulgue a nossa página também e o nosso canal no YouTube. Beijo, abraço, até o nosso próximo encontro. Abraço.